Olá, bem-vindos a mais uma aula de estatística. A aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de centralidade para dados tabelados. Então nós vamos mostrar como calcular a média, a mediana e os quartis para os dados quando eles nos são apresentados por meio de uma distribuição de frequências. Nas aulas anteriores, nós mostramos, como que a gente calcula as medidas de centralidade e de dispersão para os dados brutos. E nessa mesma aula, nós colocamos ali, as motivações dessas duas medidas, o que significa cada uma delas. E esses conceitos, eles não vão variar, se os dados vierem para nós por meio de dados brutos ou por meio de uma distribuição de frequências. O conceito é o mesmo. Então, a medida de centralidade, ela é uma medida que tenta, representar o centro dos dados, enquanto as medidas de dispersão medem o espalhamento dos dados. A única diferença dessa aula para a aula anterior é exatamente como que a gente pode estar lendo uma distribuição de frequências e jogando essa informação para o cálculo dessas medidas. Então, basicamente o que a gente vai mostrar aqui é como ler as distribuições de frequências. Então, vamos recordando aqui, nós vimos que tem duas formas de escrever de fazer uma distribuição de frequências. Uma é por meio de classes simples e a outra é por meio de intervalo de classes. Quando que eu vou usar uma e quando eu vou usar a outra? Vai depender do tipo da variável. Então, nós vamos começar aqui mostrando como que a gente calcula a média para ambos os casos. Então, nós sabemos que quando a variável ela é do tipo quantitativa discreta, e se não houver muita variação dos valores que essa variável vai poder assumir, então a gente pode agrupar esses dados por meio de uma distribuição de classe simples, porque não tem muita repetição. Agora, se os valores variarem muito, aí a gente vai ter que trabalhar o dado discreto como se fosse contínuo, ou seja, por meio de intervalos. Essa é a única diferença. Então, vamos ver aqui um exemplo. Essa é uma distribuição de frequências aí, típica para uma variável do tipo discreta. Então, aqui, a variável é a variável idade, o tamanho da amostra tem 25 pessoas dentro dessa amostra, e as idades se dividem aqui em 4 grupos. As pessoas de 60 anos, as de 65, 68 e 72. E aqui, nesta outra coluna, mostra para nós a quantidade de pessoas, que tem a idade de 60 anos, de 65 e assim por diante. Bom, essa distribuição aqui, se a gente analisar bem, ela nada mais é do que um rol organizado. Porque o rol são os dados brutos apresentados de forma ordenada. Então, o que aconteceria com essas informações? A idade 60 aqui, o rol ia começar 60, 60, 60, 7 vezes. E aí depois começaria o próximo número, que era 65. E assim por diante. Então, para calcular a média para essa distribuição de frequências, é exatamente a mesma coisa que nós fazemos para o cálculo da média para dados brutos. Não vai ter muita diferença. A única diferença é que a gente vai simplificar o cálculo. Então, vamos mostrar aqui como que vai acontecer essa simplificação. A gente vai agrupar, os valores que se repetem. Então, vamos ver esse exemplo, que tem 9 números aqui,
e eles se repetem em 3 grupos, né? O grupo do 3, o grupo do 5 e o grupo do 7. Então, se a gente fosse calcular a média aqui para esses dados aqui ordenados, né, para esse rol, a maneira de se calcular é exatamente essa que está escrita aqui no slide, né? 3 mais 3 mais 3, depois 5 mais 5 mais 5 mais 5 e depois 7 mais 7. E tudo isso dividido por 9. Mas a gente está observando aqui que os números se repetem e que não existe a necessidade de escrever essa soma dessa maneira. A gente pode usar a multiplicação. Então, a gente vai colocar o número 3, que se repete, em evidência e dizer qual é o número de repetições de cada termo ali. Então, no caso aqui, o número 3 se repete 3 vezes. O número 5 se repete 4 vezes. Então, a gente escreve 3 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 2 vezes 7, que é a quantidade de repetições aqui do número 7. E aí, divido pelo 9, porque 9 representa a quantidade total de elementos da amostra. E aí, nesse caso, a média fica em 4,78. Bom, então, a fórmula da média ponderada, a única diferença que ela vai ter da média, né, da fórmula que a gente usa para calcular os dados brutos, é que a gente vai escrever esses fatores que se repetem por meio de um produto. E essas duas informações aqui, elas aparecem na distribuição de frequências. Então, é fácil a gente utilizar essa fórmula. Então, como que a gente escreve, né? Então, a soma aqui passa a ser um somatório de produtos. Esses produtos aqui indicam o valor da classe, porque a variável é numérica, então a própria classe é o número, multiplicado pela frequência, quantos elementos tem dentro desta classe. E aí, este somatório, ele vai indicar para nós a quantidade de linhas que tem essa distribuição de frequências. E aí, quando a gente vai dividir, divide esse somatório pelo N aqui, que é o total da amostra, ou seja, é o somatório aqui de todas as frequências. É isso que é o N. Então, vamos ver aqui como que a gente calcula a média, como que a gente aplica aquela fórmula, olhando diretamente para esta distribuição de frequências. Então, a gente vai escrever aqui uma soma. Como a tabela tem 4 linhas, né, 4 idades, 4 classes, então vão ser 4 fatores. E são fatores que envolvem um produto, que é a idade multiplicada pela frequência. Então, a fórmula fica dessa maneira. Eu tenho aqui a classe 60, ela se repete 7 vezes, então a gente escreve 7 vezes 60. Aí soma com a próxima classe. A próxima classe, ela tem 10 indivíduos dentro dela. Então, a classe ela se repete 10 vezes. Então, é 10 vezes 65. E assim por diante. A terceira classe é 3 vezes 68 e a quarta classe 5 vezes 72. E com isso, a gente tem aqui né, como calcular a média. Então, vamos analisar aqui o que é que a gente obteve. Se vocês olharem aqui para essa distribuição, 60 é a menor ocorrência, a menor idade. E 72 é a maior idade. Então, sempre que a gente estiver analisando, né, se o que a gente calculou, se está correto ou não, porque a gente às vezes pode digitar alguma coisa errada, é comum. E algumas vezes se o erro for muito grosseiro, a gente consegue perceber que a gente errou. Então aqui, a média, ela é um valor que tem que estar no meio aqui. Se é 60 a menor e 72 a maior idade, a média é um valor entre 60 e 72.
E aqui deu 65,36, exatamente o que a gente estava esperando. Porque pode acontecer, por um descuido, né, a gente está vendo os 4 fatores aqui, ao invés de dividir por 25, acabar dividindo por 4. Esse é um erro muito comum e muito frequente. Mas o que aconteceria com a média nesse caso? Se vocês fizerem os cálculos aí, vocês vão verificar que a idade ficaria em 408,5. Só que agora eu pergunto, faz sentido que a média das idades seja 408, sendo que a menor idade é 60 e a maior é 72? Não tem nenhuma pessoa com 400 anos aqui. Nem faz sentido uma idade desse valor. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês que se a gente prestar um pouco a atenção no que está fazendo, a gente reduz muito as chances de estar errando. Isso é importante. Mesmo que a gente possa colocar, né, para que um computador faça os cálculos para a gente, é sempre bom analisar o que está sendo calculado, porque às vezes a gente acaba digitando errado. E aí aqui é uma maneira de saber, né, se o que está sendo calculado faz sentido ou não. Então agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e resolvam aqui este exercício, tá, que está pedindo calcule a média ponderada do número de filhos por casal de um dado condomínio, que está sendo representado aqui por essa distribuição de frequências. A seguir eu apresento a solução para vocês. Bom, como a gente está vendo, a distribuição ela é composta de 4 classes, então a gente vai ter a soma de 4 fatores. E o total de elementos da amostra é 50. Então a média, neste caso, vai ser 1,4 filhos por casal. Então, já vimos, né? Então, aqui a média calculada para dados, para uma distribuição de frequências por classes, ela é muito parecida, né, com a fórmula que nós utilizamos para calcular a média para dados brutos. Agora a gente vai começar a trabalhar com intervalo de classes. Então, aqui as variáveis podem ser do tipo quantitativa contínua ou quantitativa discreta, desde que haja um grande número, né, de variações aí para as classes. Então, é mais conveniente organizar esses dados aí por meio de intervalos. O que a gente tem que observar e lembrar? Quando a gente está trabalhando com distribuição de frequências por intervalo de classes, nós acabamos perdendo parte da informação. Por quê? Porque a gente só sabe quem é o limite inferior e quem é o limite superior do intervalo. E depois fala assim, dentro desse intervalo acontece K repetições. Só que eu não sou capaz de dizer precisamente quantas pessoas dentro daquela classe, né, assumem um determinado valor específico. Então, é natural que a gente, na hora de calcular a média, a gente vá perder informação. Esse é um ponto. O segundo é que, como a gente está trabalhando com intervalo, também a gente não tem uma maneira de calcular com intervalos. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Nós vamos ter que substituir esses intervalos por um representante, um número que possa ser um valor que represente aquele intervalo. E aí, esse número que representa o intervalo, ele vai fazer o papel da nova classe, uma classe simples. Então, para conseguir fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos expandir a distribuição de frequências com uma nova coluna, que é a chamada coluna dos pontos médios, para que esses pontos médios, porque quem que eu vou escolher, né? Que número dentro do intervalo eu vou escolher para representar aquele intervalo?
O melhor valor, né, para não ter nenhuma tendência, é pegar o valor central. E é claro que com isso o valor final da média não vai ser um valor exato, vai ser um valor aproximado, mas isso não vai ser problema, porque mesmo que seja aproximado, o erro nessa aproximação é muito baixo. Então vejamos aqui, ó. Essa é uma distribuição de frequências típica uma distribuição por intervalo de classe. Então aqui, cada intervalo, ele é composto, né, de um limite inferior, no caso aqui da primeira classe, o limite inferior é o número 60, então é o limite inferior da primeira classe. Então o limite inferior é um valor que varia de acordo com a linha da distribuição que a gente está se referindo. E a gente também tem um outro elemento que é o limite superior. No caso aqui, para a terceira classe, o 75 é o limite superior desta classe. E a gente se refere a este intervalo aqui como um intervalo de classe. Nesse caso aqui, é o quarto intervalo de classe. Então, isso aqui é a nomenclatura que a gente utiliza para se referir a uma distribuição de frequência. Agora, a gente vai expandir essa distribuição com uma nova coluna, com a coluna dos valores representantes dos intervalos, que vão ser os pontos médios. Então, a distribuição de frequências vai ficar com esse aspecto agora. Então, eu vou ter aqui os intervalos de classes e para cada classe a gente vai construir aqui a coluna dos pontos médios, que vai ser pegando o limite inferior e o limite superior da classe, somando esses dois valores e dividindo por 2. E com isso a gente obtém um valor no centro do intervalo, um valor entre o número A e o número B. E a mesma coisa aqui com a segunda linha da tabela. Então, eu pego B mais C e divido por 2. Então, para cada classe, a gente acha o seu respectivo ponto médio. E aí, então, agora que a gente fez essa substituição, a gente pode acabar esquecendo esses intervalos aqui e olhando somente para esta tabela, porque agora a gente reduziu o problema para o caso anterior, para uma distribuição de frequência representada aqui por meio de classe simples. Então, calcular a média agora passa a usar esse valor aqui, o ponto médio, para calcular a média ponderada, da mesma forma como que nós fizemos com as distribuições dadas por meio de classe simples. Então, aqui, a fórmula é exatamente a mesma. O que mudou? A leitura. Esse x aqui, a classe, eu estou lembrando que o nome dela, que este é um representante de um intervalo, ou seja, é o ponto médio do intervalo de classe. E o restante da fórmula é tudo igual o que nós dissemos com relação à média ponderada para distribuições dadas por classe simples. Não muda nada. Então, aqui é a soma de produtos. Cada produto aqui vai ter uma repetição de I até J, ou seja, a quantidade de linhas que tem essa distribuição, e dividir aqui pelo total de elementos da amostra. Então, aqui, ó, o J está representando aqui quantas linhas tem esta distribuição, ou seja, o total de intervalos de classes. No caso aqui são 2. O XJ representa o ponto médio, que para cada classe a gente tem um ponto médio associado. O índice J aqui é para se referir de que linha nós estamos falando.
né? O produto aqui da primeira linha ou o produto da segunda linha. E o N é o número total de elementos da amostra, ou seja, é a soma das frequências. Então, com isso, agora é só calcular. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, nessa distribuição, ela está sendo dada aqui por meio de intervalos. Eu já construí uma coluna aqui, colocando os pontos médios, ok? Ou seja, pode reparar que 62,5 é um número que está no meio, tá? Entre 60 e 65. É aquele valor que é equidistante aos dois limites, ao limite inferior e ao limite superior do intervalo. E a mesma coisa aqui para os demais pontos médios. Para calcular ele, o que a gente faz? 60 mais 65, o resultado dividido por 2. A mesma coisa aqui para os outros. E aí, então, agora, para calcular a média, o que a gente faz? Multiplica esta frequência por este valor, que é o representante do intervalo. Então, aqui, nesta média, nós temos 4 classes, olha o J variando de 1, da primeira classe, a primeira linha aqui, até a quarta classe, que é essa linha aqui. Então, são 4 classes dividido por N. N aqui é 45. É o total, né, a soma aqui das frequências. Então, essa média ponderada, a gente vai calcular e deu quanto? 67,27. Faz sentido este resultado? Bom, faz, né? Eu tenho aqui a menor idade é 60, a maior é 80, então eu estou esperando que a média dessas idades aqui seja um valor entre 60 e 80, 67,27. Então, essa média aqui foi calculada a partir dos dados brutos obtidos, né, daquela tabela antropométrica que foi disponibilizada para vocês na primeira aula. Então, se vocês forem lá calcular a média a partir dos dados brutos e comparar o valor, vocês vão verificar que o erro é muito baixo, que os valores são bem próximos. E que, então, vale bastante a pena aqui usar essa fórmula, porque ela é muito mais econômica, muito mais rápida. E, com isso, evita que a gente erre. Porque você ficar somando uma conta muito extensa, a chance de acabar errando no meio é maior. Bom, novamente aqui eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e resolver calcular a média para esta tabela. E logo em seguida eu apresento a resposta para vocês. Então, aqui, para aquele exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer é expandir a distribuição com uma nova coluna, a coluna dos pontos médios. Calculei aqui para cada intervalo o seu respectivo ponto médio, e aí eu vou fazer a soma dos produtos, né? Frequência vezes o ponto médio. Para cada fator, para cada linha ali, nós fizemos um produto e divido pelo total de elementos da amostra, que é 50. Com isso, a gente tem 105,84. Como não tem nenhuma referência aqui para essa variável, não sei do que se trata, então ficou sem unidade. Mas eu consigo perceber que faz sentido esse resultado, porque olha, a menor observação é 98, a maior é 114, então esperamos aqui um valor entre esses dois valores dados. Então, agora, a gente vai passar para os quartis. Lembrando, como em termos conceituais a média é igual para os dados brutos, ela também vai ser sensível a valores discrepantes quando os valores forem apresentados por meio de uma distribuição de frequências. Os outliers, que
é como a gente chama, eles vão estar presentes na própria distribuição de frequências. Portanto, a gente vai ter um desvio, né, no valor da média. É igual aquele caso das 5 pessoas, né, dos 5 amigos que estavam no bar, e quando entra uma pessoa que tem um salário que desvia muito daquelas 5 pessoas, se a gente for calcular a média salarial, a média fica um valor que não corresponde muito com a realidade da maioria. Por isso que a gente diz, a média é uma medida sensível a valores discrepantes. Então, nesse caso, é mais recomendado que se use uma medida posicional, no caso, a mediana, para calcular o valor central, mas a gente também tem outras medidas de centralidade, que são os quartis, que depois a gente vai usar para calcular a medida de dispersão, que é a distância interquartil. Então, agora, nós vamos falar desses quartis também, né? Como que a gente vai calcular? Por meio dos dados apresentados por meio de uma distribuição de frequências. Então, o problema aqui nosso vai ser localizar, a partir dessa tabela, quais são as posições de alguns valores, né? A gente não vai conseguir colocar todos, porque a gente perde informação. Qual é a posição para que a gente possa localizar quem são esses quartis? Porque a gente tem que lembrar, os quartis são medidas posicionais. Então, as posições são importantes. Então, novamente, aqui, para poder lidar com essas medidas, a gente vai adicionar uma nova coluna aqui na distribuição, que são as frequências acumuladas, para que a gente possa localizar as posições dos dados. E aí, então, decidir qual é o valor desses quartis. Então, o que é a frequência acumulada? Então, vejam aqui eu coloquei, né, tem intervalo de classe, estou colocando aqui a coluna do ponto médio, e agora aqui a frequência absoluta, agora eu vou colocar essa nova coluna, que mede os acúmulos. Então, aqui, nesta primeira classe, ocorrem 7 pessoas. Então, no acumulado, nós temos 7 pessoas, 7 indivíduos já passaram aqui, já responderam, né? Na segunda classe, são 13 pessoas. No acumulado, a gente tem quantas? 13 mais as 7 pessoas da classe anterior. Então, o acúmulo é 20. Isso a gente vai fazendo para todas as linhas, vai medindo esses acúmulos aqui. Então, na última linha da distribuição, a gente sempre vai ter que a última frequência acumulada vai coincidir com o total de elementos da amostra, porque eu estou acumulando os valores. Então, agora, a gente vai ter que verificar, né, de que maneira esses valores aqui, esses acúmulos, eles oferecem para nós uma posição, né? Então, é justamente a pergunta que a gente faz. Por que a frequência acumulada nos dá as posições dos dados? De que maneira isso acontece? Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, vamos considerar esse conjunto aqui. São valores já ordenados. Então, aqui, vamos olhar as posições, né? Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, vai até o 11º elemento. E aí, vamos organizar aqui essa distribuição por meio de intervalos aqui. Aqui está errado, tá? Tem que começar no 0. Para que os intervalos tenham todos a mesma amplitude. Então, aqui,
Esse primeiro intervalo, que vai de 0 a 5, quem são os elementos que entram aqui dentro dessa contagem? O número 1 está dentro desse intervalo? Está. O outro 1 também. O número 5 pertence a este intervalo? Não, porque aqui ele está aberto, lembra? Então, o número 5 vai entrar na contagem da classe de baixo, da segunda classe. Então, aqui a gente tem 2 elementos. E aqui no acumulado, a gente está vendo o quê? A posição do último elemento que entrou dentro desta classe. Agora aqui, na próxima classe, quem que vai entrar? São os números entre 5 e 10. O 10 não entra. Então, vão entrar aqui o 5, 5, 5, o 9 entra? Entra. O 11 entra? Não. Então, o último elemento que entra na classe, na segunda classe, é o número 9 e ele ocupa que posição? A 6ª posição, que está marcando aqui exatamente a frequência acumulada. E a mesma coisa para o último elemento aqui da distribuição. Então, a gente tem aqui que a última posição ocupada é a 11ª. Não sabemos quem são os elementos aqui dentro, porque a gente perde informação, só sei a quantidade de pessoas que tem. Então, agora, para achar essas posições, nós vamos proceder da mesma maneira como a gente fazia lá para os dados brutos. Vai depender se a quantidade de elementos da amostra é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. E aí, lembrando, né, quando é uma quantidade ímpar, o que a gente faz? A mediana, ela é aquele valor central. Como é o número ímpar, então eu tiro um elemento, sobra um número par, eu divido o conjunto em 2 partes iguais. Então, é isso que a gente faz para poder achar quem? A posição da mediana. Eu subtraio um elemento, vai sobrar 2K, eu tenho 2 grupos com K elementos cada, e o número do meio, esse número aqui que a gente retirou, é justamente aquele valor central. E a posição dele vai ser qual? K mais 1. Porque K é a última posição do primeiro grupo, K mais 1 é a mediana, e aí depois eu tenho mais K elementos do outro lado. E se for par, significa que nós temos 2 elementos disputando o centro. Então, a gente tem que retirar esses 2 elementos e dividir em 2 grupos, para que a gente possa ter as posições. E aí, então, a gente vai ter a posição K e K mais 1. Tá? Quando a gente tem ali para calcular a média entre esses 2 valores para ter ali a mediana. Então, é exatamente da mesma forma. E se a gente quiser os quartis, a gente aplica novamente esse mesmo algoritmo para cada pedaço que sobra, né? O conjunto é dividido ao meio, depois divide ao meio novamente cada parte. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente estiver trabalhando com classe simples, a própria frequência acumulada já vai dar o valor do quartil. Por quê? Porque a gente sabe aqui, ó, na frequência acumulada, o último elemento que entrou dentro dessa classe ocupa a 2ª posição. Na segunda linha, o último elemento ocupa a 4ª posição. E assim por diante. Então, neste caso aqui, se a gente quiser, como a gente tem aqui, ó, no acumulado tem 45, essa é uma amostra de 45 elementos. Então, vamos ver aqui as posições dos quartis. Nós vamos fazer igual fizemos para os dados brutos. Se eu tenho 45, como o número é ímpar, então eu vou tirar um elemento, né? Fica 2K mais 1 é 45, 2K é 44, dividindo por 2 dá 2 grupos de 22 elementos, e aí então eu sei que o próximo elemento é a posição da mediana. Então agora, cada grupo ficou com 22 elementos cada, é um número par, então agora a gente começa a raciocinar com o número par.
eu tenho que retirar 2 elementos para poder medir o centro. Então, 2R, que é o 22 é um número par, é igual a 22, divido em 2 grupos de 11, cada grupo tem que ceder um elemento cada para poder calcular quem que é o quartil. Então, a gente tirando esse elemento, esses 2 elementos centrais, a gente fica com 2 grupos de 10 elementos. Que é isso, né? Tirei 2, fica 20, dividido por 2 dá 10. Então, a gente tem que, a partir dessas informações, a gente consegue saber as posições do primeiro quartil, do segundo e do terceiro. A mediana a gente está olhando aqui, ó. Um grupo ficou com 22 elementos, o próximo elemento é o que vai dividir os 45 termos em 2 partes iguais. É a 23ª posição. Depois, o primeiro quartil, a gente tem que olhar aqui, ó, não estou na 10ª posição? É o último elemento? Então, a 11ª e a 12ª, porque são número par de elementos, então eu preciso de 2 elementos para tirar a média entre eles. Então, eu vou pegar essas 2 posições. E aqui, o terceiro quartil, a mesma coisa. Como a mediana está na 23ª posição, se eu somo 10, eu fico na 33ª, aí a próxima é a 34ª e a 35ª, que são os elementos que vão dar ali as posições, né, dos elementos que eu vou tirar a média para achar o terceiro quartil. Então, colocando aqui, ó, aqui nós temos as informações que a gente precisa, que a gente acabou de fazer no slide anterior. Agora eu vou ter que localizar essas posições por meio das frequências acumuladas. Então, aqui, ó, o primeiro quartil eu tenho que pegar o elemento da 11ª e 12ª posições. Ele está na primeira classe? Não. Não, porque aqui tem elementos que chegam até a 2ª posição. Na terceira também não, e na quarta? Na segunda também não, e na terceira? Na terceira sim. Aqui está a 12ª posição. E começa onde? Se aqui termina na quarta, então aqui tem a 5ª, 6ª, 7ª até a 12ª posições. Então, o 11º e o 12º estão dentro desta classe. Portanto, o primeiro quartil, ele vai ser exatamente o número 63. Porque é o número que ocupa a 11ª posição e a 12ª posição é o número 63. Portanto, a média entre eles é 63. No segundo quartil, é a 23ª posição. Não está na classe anterior, porque aqui para na 22ª. Então, a 23ª está aqui. Então, esta é a classe da mediana. Como é um único valor, e aqui todo mundo recebe valor 68, então é o próprio 68. E no terceiro caso, 34ª e 35ª, veja que não está na linha anterior, porque aqui para na 33ª. Então, os 2 elementos estão nesta classe aqui. Então, novamente, como os 2 estão nesta classe, então a gente tem a média de 71 com 71 é o próprio 71. Então, essas são os valores aqui dos 3 quartis, trabalhando com classe simples. Então, vejam que quando a gente está trabalhando com distribuição por classes simples, a forma como a gente trabalha é igualzinha, mesma coisa que quando a gente estava trabalhando com dados brutos. A única diferença é que agora a gente está usando a informação aqui da frequência acumulada para localizar essas posições. Feito isso, o problema está resolvido. Agora a gente vai verificar como que a gente vai trabalhar quando a gente vai as medidas dadas por meio de intervalos de classe. Então, aqui, a gente já vai ter um outro problema, né? Porque
a gente perdeu informação. Nós colocamos as informações dentro de um intervalo e como a gente está trabalhando com medidas posicionais, então ficaria estranho a gente tomar o ponto médio como sendo o representante de classe e tomar esse representante para ser a mediana ou para ser os quartis. Então, nós vamos ter que proceder de uma maneira um pouco diferente para que a medida seja mais sensível às posições, que é justamente aquilo que a gente deseja, né, que seja uma medida uma medida posicional. Então, a pergunta aqui, né, os quartis nesse caso serão representados pelos pontos médios dos intervalos? Como eu já disse, não. Nós vamos precisar de um outro artifício. Por quê? Olha aqui, pegando essa ilustração aqui. Se eu tiver um intervalo, esse aqui é o limite inferior, né, que vale A. Aqui eu tenho o limite superior, que vale B. Vamos imaginar que os dados que aparecem aqui, eu não sei quais são esses valores, mas que eles são todos ou próximos do limite inferior ou próximos do limite superior. Se nós pegássemos aqui o ponto médio para representar cada uma dessas posições, não teria diferença para nós se a mediana fosse este número ou fosse este outro número, porque todos eles seriam representados por esse valor central. Mas a gente quer fazer essa distinção. Então, não pode ser o valor central, porque senão seria uma medida muito grosseira. Então, a gente vai querer uma medida mais fina, mais refinada, que possa sentir essa diferença. Então, a gente já está vendo que vai depender, para achar essas posições, quantos elementos tem aqui dentro. Isso vai ser importante. Que posição que ele ocupa? É aqui? É aqui? Ou é a primeira posição? Porque dependendo da posição que ele está ocupando, ele vai ser um valor mais próximo de A do que de B, ou vice-versa. Então, a gente vai querer uma medida que seja sensível a isso, porque é a medida posicional. Então, vamos ver aqui a mediana, né? Vamos apresentar a intuição, né, de como calcular a mediana quando a distribuição for dada por intervalos, e depois a gente fala dos quartis, que vai ser parecido. Então, aqui, como eu tenho 50 elementos nessa amostra, a gente vai começar, primeira coisa, quero saber os quartis, a primeira coisa que eu tenho que saber é que posição ele ocupa, tá? Então, como eu estou falando da mediana, então que tem um número par de elementos, então eu vou ter que tirar 2, 50 menos 2 dá 48, 48 eu divido por 2, dá 24, então as posições que a gente busca são a 25ª e a 26ª. Essas são as posições que a gente vai usar para calcular a mediana. Olhando na frequência acumulada, a gente percebe que a 25ª e a 26ª, elas estão dentro desta classe. E agora a gente quer saber qual é o valor da mediana. A mediana vai ser um número aqui no meio, ó, entre 102 e 106. Nós temos dentro desta classe 26 elementos. É uma classe bem densa. E aqui, ó, a gente termina na 26ª posição. Tá quase acabando. Termina na 30ª. Eu estou muito mais próxima da 30ª do que da 5ª, que é o primeiro elemento aqui dessa classe. Então, é razoável imaginar que a mediana é um valor muito mais próximo aqui do número 106 do que do número 102. Então, é isso que a gente vai buscar. Então, para a gente conseguir esse valor que a gente está buscando, a gente vai ter que levar em consideração quantos elementos no acumulado a gente tem até o momento antes de construir esta classe. Então,
quantidade de elementos aqui da frequência acumulada da classe anterior. E também, quantos elementos a gente tem dentro desta classe? Isso vai ter que ser relevante. E aí, como a gente está trabalhando com os quartis, a gente vai ter que levar em consideração o conceito do quartil, né? No caso, a mediana é aquele valor que separa os dados em 50% dos valores para baixo desse valor, né, da mediana, e 50% para cima desse outro valor. Então, vai ser relevante para nós todas essas informações, e inclusive aqui, ó, a amplitude desse intervalo. É um intervalo muito pequenininho, bem próximo, o limite superior do limite inferior, ou são números bem distantes? Então, para isso, a gente vai usar esta fórmula aqui, para calcular a mediana. Então, aqui, como a gente tem, a mediana vai ser um número aqui entre 102 e 106, o 106 não entra aqui, vai entrar na classe de baixo, então a gente começa a fórmula colocando este limite inferior. É pelo menos esse valor, não pode ser menos que isso. Então, é o limite inferior mais algum resíduo aqui para poder jogar esse número aí para dentro, no meio desse intervalo. Então, a gente vai levar em consideração como é a mediana, e a mediana separa os dados na proporção 50 para 50, a gente coloca 0,5 vezes o número de elementos da amostra. Essa é uma informação importante. Menos o acúmulo. Quantos elementos ocorreram antes? Isso é importante, para que eu possa saber, né, o quão distante eu estou aqui, né, do centro. E vou dividir pela frequência da classe da mediana. A frequência da classe é esse número aqui, ó, a frequência absoluta, esse valor. E vou multiplicar tudo isso pela amplitude. Então, isso daqui vai dar um valor bastante aproximado para nós da mediana. E aí, se a gente estiver trabalhando com os outros quartis, vai ser a mesma coisa. Como a gente está separando quem que é a classe, né, do primeiro quartil e quem que é a classe do terceiro quartil, então a gente começa aqui, ó, o limite inferior da classe. Pode ser do primeiro ou do segundo. O que vai modificar de uma fórmula para outra, né, além de ter que destacar lá qual classe a gente está trabalhando, essas proporções aqui, ó. Quem que é o primeiro quartil? É aquele número que separa os dados na seguinte proporção. Para baixo dele tem 25% dos dados e para cima fica 75%. Então, a gente olha quantos elementos tem para baixo dele. E o terceiro quartil? Ele divide na proporção 75 para baixo e 25 para cima. Então, a gente coloca aqui o 0,25 vezes N, e quando é o terceiro quartil, 0,75 vezes N. Essa é a única diferença aí da fórmula para cálculo da mediana e para o cálculo dos quartis. Então, agora, a gente só precisa entender, né, que o importante para nós vai ser localizar a classe do primeiro quartil, a classe do segundo quartil e a classe do terceiro quartil, que a gente já viu como faz. Então, aqui, olhando para esta tabela aqui, vamos calcular a mediana. Então, qual é a classe da mediana? Se n é igual a 50, divido por 2 aqui, fica 24, subtraio 2, né, divido por 2, então é a 25ª posição. A 25ª posição está aqui. Pronto, agora, essa eu vou colocar aqui, que é a classe da mediana. Então, agora que eu destaquei, todos aqueles elementos da fórmula, eu vou ter que ler com base nesta linha da tabela. Então, aqui, o limite inferior é o número 102. Como eu estou falando da mediana, então é 0,5 vezes N. N quem? O total da amostra, 50.
Quem que é a frequência acumulada da classe anterior? É aqui, ó. É o número 4, a linha de cima. Que eu vejo o acúmulo antes de começar a construir a classe Q2. Quantos elementos tem dentro desta classe? 26. Então, eu vou dividir aqui pelo 26. E vou multiplicar pela amplitude do intervalo, ou seja, 106 menos 102 aqui, que é 4. E aí, com isso, a gente calcula qual é o valor da mediana. E vai ser um valor aqui bem próximo do número 106, né? Porque olha a posição que a gente vai estar buscando. É a 25ª. Então, agora eu vou, para ver se vocês entenderam, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e localizar as 3 classes, né? A classe do primeiro quartil, do segundo quartil e do terceiro quartil. E logo em seguida eu mostro a resposta aqui para vocês. Então, aqui, ó, primeiro passo que a gente vai fazer é determinar as posições. É isso que importa para nós para poder trabalhar com a tabela. Então, como a amostra tem 50 elementos, então a gente vai ali, é um número par, divido por 12, subtraio 1 de cada lado, então a gente tem a 24ª, 24 elementos de cada lado. Como eu tenho 24 elementos, começo de novo o mesmo procedimento para achar as posições dos quartis. 24 é par, então 2R igual a 24, divido por 2 dá 12, tiro 1 de cada lado, fica 11 elementos. Então, a gente consegue saber que a mediana, como aqui eu tenho 2 grupos de 24 elementos, então a mediana é calculada, fazendo a média dos elementos que estão na 25ª e 26ª posições. O primeiro quartil, eu vou pegar 12ª e 13ª, porque eu separei em 2 grupos de 11 elementos cada lado, então, os 2 elementos centrais ocupam as posições 12ª e 13ª. E aí, como a mediana está ali nas posições, né, 25 e 26, o outro grupo começa na 27ª posição. Então, eu pego 26 e somo 11, e aí a próxima vai ser o 38º, como são 2 elementos, 38ª e 39ª posições. Então, agora, com base nestas informações, a gente consegue localizar os quartis. Então, o primeiro aqui, a 13ª posição, cai dentro desta classe. Então, esta é a classe do primeiro quartil. A 26ª posição cai dentro desta outra classe. E aqui, então, é a classe do segundo quartil. E 39ª posição? Está aqui dentro. Então, esse é o terceiro quartil. E aí, agora, para cada uma dessas classes aqui, dessas linhas destacadas, a gente vai usar essas referências para construir a fórmula. No caso do Q1, é este o limite inferior. No caso do Q2, é este o limite inferior. Q3, este é o limite inferior. E aí, tudo da mesma forma. Então, esta é a fórmula que a gente vai trabalhar. O que vai mudar de um quartil para o outro vai ser o 0,25, 0,5 e 0,75. No caso do Q1, esta é a fórmula e o Q1 deu 166,89, que é um valor que está dentro do intervalo destacado. O Q2, a mesma coisa, o Q3 também. Vejam que a diferença aqui está primeiro quartil 0,25, segundo quartil 0,5 e terceiro quartil 0,75. As outras informações variam aí de acordo com a linha, né, que a gente destacou da distribuição. Agora, uma outra dúvida que pode surgir aqui, né, quando a gente está trabalhando com as medidas de centralidade. Pode acontecer, quando a gente tem um número par de elementos, a gente vai precisar de 2 posições.
uma posição caia numa classe e a outra numa linha, né? E a outra caia na linha de baixo. E aí, como que a gente faz, né, para calcular o quartil, o valor do quartil, quando acontecer isso? Porque todos os exemplos, as duas posições caíram dentro da mesma classe, mas isso não é necessário. Vejam esse exemplo aqui, ó. Nós temos 20 elementos, né, nessa amostra. Então, a gente vai começar a localizar a posição. Então, se eu tenho 20, eu tiro 2 elementos aqui, aí eu divido por 2, então eu fico com 9 elementos cada grupo, significa que a mediana, ela ocupa a 10ª posição e a 11ª. Para calcular ela, eu vou ter que pegar esses elementos da 10ª e da 11ª, porque é um número par. Só que a 10ª posição está nessa linha, porque termina nela. E a próxima, o 11º, está na segunda linha. Então, neste caso, a gente vai precisar ampliar esse intervalo para a gente poder fazer aquele cálculo. Então, a gente vai tomar aqui este intervalo grande, que vai de B a D, vou assumir como frequência absoluta essa quantidade total, este é o limite inferior, este é o limite superior aqui do intervalo, e aí eu vou sair para calcular quem que é a mediana nesse caso, quem que é a frequência acumulada? É este valor aqui. Se eu tivesse na linha de cima, acúmulo para cima, não tem ninguém, aí você considera como zero. Então, ou seja, aí procede da mesma maneira. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.